Mais uma live do canal Serviço Social na Pandemia. Hoje nós estamos aí com um pequeno problema na nossa câmera, na webcam, que pega aqui a minha imagem, por isso que vocês só estão vendo o professor Ney Almeida aí. A gente está usando a outra webcam. É, A gente vai tratar hoje, né, um tema, contando aí com a participação do professor Ney, é o tema Tendências do Trabalho nas Políticas Públicas de Assistência Social e Educação no Brasil. Estou dando uma olhadinha aqui, acompanhando aqui, tentar acompanhar aqui pelo chat, para ver se, né, já temos aqui alguns espectadores, 22 mais ou menos. Maria Helena Alves Araújo. Aí aproveito e falo também para o professor Ney, que o professor Ney não está acompanhando pelo canal. Então vou aproveitar e falar para o professor Ney que a Maria Helena Alves Araújo já está dando aqui um oi, está dando um tchau. E antes da gente passar a palavra para o professor Ney, só alguns rápidos recados, coisa bem rapidinha. É... Lembrar, né, que a gente tem esse canal aí. Caso vocês queiram se inscrever, é muito legal. Essa semana a gente conseguiu liberar uma guia, que é a guia da comunidade no canal. Então a gente pode fazer a divulgação das lives, colocar os cartazes, né, fazer as postagens pelo próprio canal. Quem não se inscreveu pode fazer a inscrição, clicar no sininho, que aí recebe as notificações direto pelo canal. A gente não precisa depender, né, de Facebook, e-mail. A gente vem tendo aí alguns problemas nessa última semana com a internet. Eu vou só lembrar que essa live ela também está sendo gravada. E aí, caso haja algum problema hoje, a gente posta o vídeo da gravação amanhã, né? Que aí vocês vão poder assistir sem maiores problemas. Na terça-feira a gente teve um problema na transmissão. O sinal do streaming ficou um pouco inconsistente, falhou um pouco. Aí a gente acabou postando a gravação. Se acontecer isso hoje, a gente faz a mesma coisa, tá? Para que ninguém perca nada, para que a apresentação do professor Ney seja aproveitada ao máximo, tá? Eu estava explicando para o Ney que as lives elas duram em torno de uma hora, né? A gente costuma começar ali às 9 horas, costuma terminar por volta de 10 e pouquinho. Então ele pode ficar bem tranquilo, tá, Ney? Em relação ao Uhum. tempo, você pode usar o tempo que precisar, não precisa correr. Se por acaso alguém tiver algum compromisso, precisar sair, todo mundo já sabe que as lives ficam arquivadas, vão poder assistir no dia seguinte sem problema algum, tá? A gente está fazendo essa programação, né? Como eu falei, estava explicando para o Ney também, é um canal que foi criado nesse contexto de pandemia, mas ele não precisa falar necessariamente sobre a pandemia ou sobre o contexto de pandemia. A ideia é trazer é, convidados e convidadas para esse espaço para conversar com a gente sobre temas relacionados ao serviço social, seja em relação à formação, seja em relação à intervenção profissional. Tá? Então, depois desses rápidos informes, passo a palavra para o professor Ney, que vai fazer aí, né, uso do tempo, vai nos presentear aí, né, com as questões, os pontos que ele vai trazer. Eu fico aqui acompanhando o chat, tá? Tem bastante mensagem chegando para o professor Ney. Alissa Dias, Daniele Nunes, Paulo Santos também está mandando boa noite. Rosana Ribeiro, boa noite. Márcia Brum, é uma alegria estar aqui. Raquel Iliachiticas, eu acho, né? Que é o meu querido orientador. Verônica Rimes, tá? Tem bastante mensagem aqui. O chat também serve como uma forma de comunicação com o professor. Quem quiser fazer pergunta, fazer algum comentário, o espaço do chat é para isso mesmo. E vamos aproveitar aí essa live, né, de hoje com o nosso grande professor. Então, professor Ney, a palavra é sua. Bem, obrigado. Boa noite, Renato. Boa noite a todos aqueles que estão, né, nos assistindo e prestigiando, né, essa iniciativa do professor Renato, na criação desse canal, né, desse espaço, né, que nos possibilita uma troca e uma proximidade, né, no contexto de isolamento social, ao qual todos nós, né,
temos nos submetido, né, com um certo grau de adesão e consciência, isso é importante, né? Embora seja difícil, mas é necessário nesse momento, né? É uma satisfação estar aqui, né, podendo compartilhar, né, com vocês que estão nos assistindo, algumas preocupações que fazem parte do meu percurso acadêmico na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo no desenvolvimento de atividades de extensão universitária, de pesquisa, mas sobretudo no âmbito também do ensino de graduação e da pós-graduação. Tá? Eu queria mais uma vez parabenizar essa iniciativa, falar da importância, né, desse novo canal, né, de socialização, de conhecimento, de trocas de experiências, né, oportunizado pelo Núcleo de Estudo em Gestão e Informação, né, da UERJ, vinculado aí ao Departamento de Política Social lá da faculdade. Né. Acho que ele cumpre uma função importante, já que nós não estamos em contato com os nossos alunos de graduação, de pós-graduação, com os professores apenas através também, né, de atividades remotas, de reuniões virtuais. Então, uma forma também, né, de nós nos aproximarmos, né, dentro das condições que são possíveis, né, nesse momento. Tá? Então, eu ressalvo aí a iniciativa, né, do professor Renato, da sua equipe. Tá? Esse tema, só para explicar a vocês inicialmente, ele foi escolhido, né, pelo professor Renato em função do conhecimento que ele tem de um projeto de pesquisa que eu apresentei na universidade para investigar, né, exatamente as tendências no trabalho nas políticas públicas, né, de assistência social e de educação no Brasil, tendo como recorte temporal as mudanças advindas a partir, sobretudo, né, da nova arquitetura das políticas sociais com a Constituição de 88, mas, sobretudo, em função, né, do processo de contra-reforma do Estado instaurado a partir de meados dos anos 90. Então, nossa intenção é investigar, analisar as tendências que se colocam no campo, né, dessas duas políticas sociais, e chegarmos a, né, examinar aquelas incidências que são comuns e aquelas que se distinguem em relação a essas duas políticas sobre o trabalho dos assistentes sociais. Tá? Então, essa temática, né, ela se encontra nesse momento como um campo de interesse, de investigação, mas está alicerçada aí numa prática acadêmica, sobretudo no campo da extensão universitária, já realizada, né, há quase 30 anos. Né? Então, se trata de um projeto de pesquisa que, infelizmente, eu não pude, né, dar início nesse ano por conta, né, da situação decorrente aí da pandemia, né, mas ela tem já alguns aportes, né, sendo construídos do ponto de vista teórico, né, da parte da pesquisa documental, né, e também, né, de uma aproximação que vem tecendo mesmo à distância com alguns grupos de profissionais que vão também auxiliar nesse processo, sobretudo participando através da sistematização das suas experiências. Né? Então, o objetivo, né, dessa troca hoje, né, da nossa conversa, né, é de socializar algumas reflexões já acumuladas, fazer alguns apontamentos acerca do trabalho, né, do assistente social no interior das políticas de assistência social e da política de educação, né, considerando alguns traços históricos, né, dessas duas políticas, e aí, né, tecendo um paralelo entre aquilo que se coloca como elemento comum a partir da arquitetura das políticas sociais adotadas após a Constituição de 88, mas pensando também aquilo que as diferencia, né, já que se tratam de políticas com temporalidades históricas muito distintas. Né? A política de educação no Brasil, já desde o início do século XX, ela se constitui, ainda que com diferentes nuances e amplitudes, e a política de assistência social
ela vai, né, exatamente a partir da afirmação, né, da Seguridade Social na Constituição de 88, assumir o caráter de uma política pública de Estado efetivamente, né? Então, né, postas essas diferenças, né, não se trata de dizer apenas que uma é mais antiga, a outra é mais recente, mas entendermos em que medida o ordenamento, né, do Estado, da relação com a sociedade civil, das lutas sociais, vão se interpondo, né, na consolidação dessas políticas e de que forma isso vai rebatendo na forma como os assistentes sociais se inserem na mesma, para que a gente possa compreender o conjunto de requisições que são postas para os profissionais de serviço social e também, né, as respostas que estão sendo formuladas, né, coletivamente no interior da categoria. Não se trata de um balanço, né, de experiências nem da literatura, é apenas uma troca inicial, preliminar, que eu estou tendo aqui a oportunidade de fazer, né, graças ao convite do professor Renato, e que também não está voltada para entrar num grau de detalhamento, de aprofundamento sobre os dilemas, sobre as questões que estão presentes hoje no cotidiano profissional no interior dessas políticas em função do contexto que nós vivemos, da pandemia. Embora, né, eu vou, ao final, tecer algumas considerações acerca desse contexto, né, visando também criar aí, né, dentro da proposta das lives, né, um elenco, né, de preocupações, de problematizações que possam compor uma agenda de debate, de interlocução, visando o enfrentamento dos desafios que nos esperam ao longo desse processo e também, né, tão logo, né, essa questão se equacione, né, e a gente possa tentar voltar a algum grau de normalidade, né, dentro do possível, na condução cotidiana do nosso trabalho profissional. Tá? Então, assim, eu organizei essa apresentação em 3 momentos, né? No primeiro, eu vou tratar dos fundamentos dos quais nós estamos partindo para compreender o trabalho do assistente social e o trabalho nas políticas públicas. Né? Num segundo momento, uma caracterização breve sobre algumas marcas históricas, né, das políticas sociais no Brasil, né? E aí falar um pouco dos projetos, das tensões e disputas no campo da assistência, da educação. E no terceiro momento, situar, né, também, né, os desafios que se apresentam hoje para essa atuação no interior, né, de equipes multiprofissionais, da forma como estão organizados os serviços no campo da assistência, no campo da educação, e dando aí sim um destaque aos desafios que se apresentam hoje em função, né, do acirramento das condições de trabalho, né, das condições de precarização do trabalho no âmbito das políticas sociais, das condições de desfinanciamento que tendem a se acentuar nesse momento, para pensarmos, né, como que a pandemia ela acaba, vamos dizer, acentuando traços, características que já vinham se colocando no cenário do Estado brasileiro no contexto de crise do capital. Tá? Então, esses seriam os 3 momentos da minha apresentação. Bem, nós partimos do reconhecimento de que a nossa atividade profissional, né, o trabalho realizado por assistentes sociais, né, e aqui nós estamos falando, né, dentro de uma perspectiva, né, profissional, né, acentuando, né, no caso, a atuação dos assistentes sociais, embora as questões que eu vá tratar, né, não necessariamente se encerram apenas na compreensão do fazer profissional do assistente social, mas a ênfase aqui vai ser dada ao trabalho do assistente social. Então, nós tomamos esse trabalho como um trabalho que dispõe, né, de uma autonomia técnica intelectual, né, que exige, né, uma formação de natureza científica, regulamentada, organizada no interior da política de educação superior, né, que traz, né, traços bastante significativos, né, de uma superação histórica,
né, de uma herança mais conservadora, né, pouco vinculada, né, à defesa de um determinado projeto de sociedade. Então, nós estamos falando de uma ação profissional que se modifica historicamente pela ação dos seus sujeitos profissionais na relação com os sujeitos políticos, na relação com a dinâmica das classes, com o Estado, com as forças sociais, né? Então, se trata de uma profissão, né, com regulamento próprio, com um projeto profissional definido, com, né, um código de ética, uma deontologia própria, né, e que se modificou, né, de forma significativa, né, a partir da segunda metade do século XX, e vem reafirmando a sua condição de atuação nas instituições sociais vinculadas ao Estado, ao empresariado, às organizações da sociedade civil, das classes trabalhadoras, de forma a sintonizar o seu fazer profissional, né, aos movimentos em curso na sociedade já há tempos, né, que defendem aponto para a superação da ordem social burguesa, né? Então, se trata de uma profissão que tem uma direção política bem definida, né, e que, para tanto, fez escolhas, né, do ponto de vista dos referenciais teóricos que permitissem essa sintonia desse projeto profissional a um projeto de classe, sem perder de vista que se trata de uma ação profissional, que se trata de um exercício, né, profissional inscrito na divisão sociotécnica do trabalho. Então, a nossa ação profissional, o nosso trabalho, né, ele precisa ser pensado a partir de uma dupla determinação, né? Uma que diz respeito a esse percurso histórico que eu brevemente aqui apontei, né, que diz respeito à constituição da nossa categoria enquanto um sujeito profissional coletivo, com tensões, com disputas, com diferenças, mas com um projeto em construção, mas, ao mesmo tempo, né, uma atividade assalariada, né, na qual todos nós precisamos vender nossa força de trabalho e a vendemos majoritariamente na órbita do Estado ou para suas instituições, para participarmos da prestação de serviços sociais que materializam, objetivam um conjunto de direitos sociais resultados das lutas das classes trabalhadoras, da reivindicação dos sujeitos políticos em torno de um conjunto de direitos que são ou foram, né, reconhecidos socialmente na dinâmica de uma sociedade assentada, né, numa diferença básica, né, que lhe é estruturante entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que são desprovidos dos meios da sua própria sobrevivência, tá? Então, nós somos profissionais assalariados, inscritos numa divisão sociotécnica do trabalho na sociedade capitalista, numa sociedade estendida em classes, né, contratados majoritariamente pelo Estado para executarmos serviços ou participarmos das instâncias de planejamento e gestão desses serviços, junto com outros trabalhadores profissionais e não profissionais, quer dizer, trabalhadores, né, com formação técnica, para operarmos um conjunto de direitos sociais que foram, né, em algum momento, reconhecidos, ampliados ou até restringidos, como nós estamos vivendo nesse momento, mas que dizem respeito, né, às formas concretas históricas de satisfação parcial, né, não necessariamente universal, embora no plano legal isso esteja posto, muitas vezes de forma universal, para satisfação de algumas necessidades sociais, né, da própria população, né? Então, nós participamos de processos de trabalho coletivos, né, que são organizados a partir de um ordenamento técnico, político, ideológico no interior das políticas sociais, né, que são respostas históricas na sociedade capitalista, né, às reivindicações da classe trabalhadora, né, as reivindicações de sujeitos sociais em luta dos seus direitos, né? Então, as políticas sociais se tornam uma mediação importante para a compreensão desse trabalho, da nossa inserção num processo de trabalho coletivo no interior das diferentes políticas sociais,
né? E são formas históricas, estratégicas, de enfrentamento, né, daquelas condições precárias de vida, de trabalho, decorrentes das formas de exploração do trabalho próprias da sociedade capitalista. Então, nesse sentido, né, nós estamos tratando de espaços socioocupacionais que se constituem historicamente a partir de um campo de intervenção do Estado, estando ele diretamente vinculado ou não, né, essas instituições, né, ao aparato estatal. Muitas vezes, né, são políticas vinculadas também, né, ao setor empresarial, à filantropia, né, aos movimentos, né, sociais, né, mas tem uma interface com esse campo dos direitos reconhecidos pelo Estado, né, e operado a partir das políticas sociais. Bem, essa forma histórica que nós demarcamos, né, como uma mediação importante para pensar nosso trabalho, né, as políticas sociais, elas são resultados, né, de lutas, de reivindicações protagonizadas, né, por importantes sujeitos políticos, né, sobretudo oriundos da classe trabalhadora, né, organizados na forma do movimento sindical, do movimento sociais, dos movimentos populares, né, que conquistam, né, determinados direitos sociais, ainda que não na sua amplitude, né, e para todos e para toda a sociedade, né? Então ela acaba tendo uma dimensão contraditória, né, na medida que ela se torna, né, historicamente a forma concreta ou objetiva com que esses sujeitos passam, né, a acessar e a usufruir, né, dos seus direitos de cidadania, mas, ao mesmo tempo, elas constituem formas estratégicas de intervenção do Estado, das classes dominantes, no sentido de exercer um controle político, ideológico, econômico sobre os modos de vida, né, da população, segundo, né, as áreas em que o Estado intervém e atua, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, a política de assistência social ou a política de educação, nós estamos falando dos direitos no campo da assistência, dos direitos no campo da educação, como resultado de conquistas históricas, mas, ao mesmo tempo, né, como formas, né, de se operar, de se objetivar os mecanismos de controle social, né, exercidos pelo Estado, né, na sua função de ser um dos esteios de sustentação, né, do modo de produção capitalista, das condições de reprodução do próprio capital, mas que possui essa dimensão contraditória. Então, ao mesmo tempo em que a forma objetiva, concreta, histórica, se assegurar direitos, é também a forma objetiva, histórica, né, das classes dominantes mediadas pela ação do Estado, exercer práticas de controle que garantam a reprodução das próprias desigualdades sociais. Então, né, essa dimensão contraditória é importante, que nós operamos, nós existimos em função dela, né? Nós, ao mesmo tempo, através das políticas, lutamos por enfrentamento das desigualdades, né, tendo claro, do ponto de vista teórico, ao longo da nossa trajetória, de que esse enfrentamento não consegue superar essas desigualdades, essa superação só com a superação da ordem social burguesa, mas, ao mesmo tempo, né, no enfrentamento dessas desigualdades, nós somos partícipes, né, de atividades laborativas, cotidianas, inscritas em programas, projetos, serviços, né, estratégias governamentais, né, que visam, de alguma forma, assegurar as condições necessárias à reprodução do capital e, desta forma, né, reproduzem as próprias desigualdades que sustentam, né, o capital enquanto sistema metabólico. Tá? Então, nós pensamos o nosso trabalho nesse contexto, né, histórico, né, e que se movimenta pela dinâmica social das classes, da sua relação com o Estado, né, muitas vezes avançando na conquista dos direitos, em outros momentos, né, expressando a regressão desses mesmos direitos, como na conjuntura que nós vivemos hoje, mas, sobretudo, com a clara compreensão de que a nossa ação profissional tem um sentido, tem um projeto, sintoniza-se com um determinado
projeto de luta social, mas não deixa de, por isso, também participar de mecanismos de reprodução dessas desigualdades, né? Então, não se trata, né, de uma compreensão, né, do trabalho profissional como se coubesse ao profissional, né, individual ou coletivamente, fazer essa escolha, né, atuar apenas numa direção e não contribuir para a reprodução dessas desigualdades. Tá? O que nós temos de consciência e de possibilidade de escolha é exatamente afirmar estratégias e possibilidades que fortaleçam as lutas sociais voltadas para a superação dessas desigualdades, mas, né, não está ao alcance de uma ação profissional específica, nem de uma política setorial específica, as condições objetivas de superação das desigualdades sociais. Muito pelo contrário, essas políticas são formas concretas e objetivas de mantê-las, ainda que mantendo com a garantia, né, dos direitos, das condições de acesso da população a determinados serviços, a determinados direitos sociais de cidadania. Bem, do ponto de vista, entrando na segunda parte da exposição, né, do ponto de vista histórico, né, as políticas sociais no Brasil, né, elas se desenvolvem, né, mediante correlações de forças que são muito distintas, né, nos vários campos em que nós nos inserimos profissionalmente, né? Se a gente pensar a política de assistência social, a política de educação, de saúde, a previdência, né, a política de habitação e tantas outras, e aquelas mais recentes ligadas ao reconhecimento dos direitos de determinados segmentos sociais, como, né, as crianças, os jovens, né, negros, mulheres, né, a juventude, né, nós temos uma um processo, né, de consolidação e conformação, né, dessa estrutura do ponto de vista técnico, burocrático, né, do gerenciamento por parte do Estado muito distinto, né? Como eu falei na introdução, né, dessa apresentação, né, nós temos de um lado uma política social, né, que se inaugura, se estrutura em torno até de um ministério, né, nos anos 30 no Brasil, e outra que só consegue alçar ao status de política pública, né, no final do século XX, a partir da Constituição de 1988. Tá? Então, são percursos muito distintos que encerram também características, né, que são próprias, né, da forma de organização, né, social dos trabalhadores, dos sujeitos políticos na defesa dos seus interesses, assim como também das formas de dar respostas por parte do Estado. Mas nós estamos tomando como um marco importante a Constituição de 1988, né, que passa a definir, né, pela primeira vez, né, na história, né, vamos dizer assim, um padrão, né, mais ou menos comum de organização e estruturação das políticas sociais. Né? Isso se expressa com a tendência à organização dessas políticas na forma de um sistema unificado, né? Muito embora essas duas políticas, eu vou falar disso daqui a pouco, a de assistência social e de educação, né, sejam compreendidas e organizadas a partir de sistemas, são compreensões de sistemas muito distintos, né? Mas a tendência está posta a partir da Constituição de 88. Né? Também a tendência à universalização do acesso, pelo menos do ponto de vista legal, normativo, não do ponto de vista objetivo, prático. Né? A definição de responsabilidades institucionais diferentes dos entes governamentais, né? Cabendo muitas vezes um papel, né, indutor ao governo federal, né, um papel articulador ao ente governamental estadual e um papel executivo mais ao ente, né, governamental municipal. Né? Então, também você tem aí, né, uma mudança de paradigma que aponta, né, uma perspectiva de descentralização dessas políticas, ainda que caiba, né, a esfera governamental central um papel, né, ainda bastante decisivo. Tá? Eu falei da tendência, né, à universalização, né, no trato do reconhecimento do direito,
mas que convive, né, do ponto de vista prático, sobretudo com, né, o advento, né, do ideário neoliberal, né, com as teses, né, de reorganização, né, das atribuições, funções e alcance da ação estatal, né, e, sobretudo, né, a partir de um processo de enfrentamento, né, das crises do capital de forma, né, a ter uma apropriação privada, né, do fundo público. Essa universalização assegurada do ponto de vista legal, ela passa a ser operada na prática por ações, por programas, por atividades mais focalistas, né? E, por outro lado, também, né, uma tendência, né, à criação de instâncias, né, de controle social mais participativos, mais ampliados, né, ditos mais democráticos, né, que se dão tanto na esfera municipal, estadual quanto federal. E a criação de planos, né? Então tem uma mudança também significativa do ponto de vista do ordenamento, do planejamento dessas políticas, né? E aí a existência, né, de planos nacionais que se articulam, né, a partir também da integração dos planos estaduais e dos planos municipais no interior dessas políticas. Tá? Bem, tratando aí mais particularmente das políticas de educação e da política de assistência social, né, o que nós temos, né, é que essas duas políticas, né, que surgem historicamente, né, em momentos distintos, têm uma processualidade, né, muito diferenciada do ponto de vista do seu enraizamento, né, na cultura política brasileira, seja do ponto de vista do reconhecimento do direito, seja do ponto de vista do trato da função, da relação entre a função pública e a função privada, né, da relação do Estado com as instituições da sociedade civil, né? Mas o que a gente observa a partir do marco, né, que nós escolhemos para, né, investigarmos aí na nossa pesquisa, né, o que nós temos, né, na verdade, é uma observância, né, de como que a política de educação, né, historicamente muito mais antiga e já consolidada, né, ela serviu de suporte, em alguma medida, para os esforços de alcance e de capilarização de outras políticas setoriais, né? Tanto a saúde quanto da própria assistência social, fazendo muitas vezes, né, dessa capilaridade alcançada pela política de educação uma forma estratégica através do qual o Estado, né, conseguiria atingir, né, determinados segmentos da população ainda não alcançados pelos serviços ou pelas ações de outras políticas setoriais, né? Dessa forma, alguns programas governamentais, sobretudo os programas de transferência de renda, expressaram de alguma forma essa tendência, né? Sobretudo articulando essas três políticas, as quais eu exemplifiquei, de assistência, de saúde e de educação, né? Mas observamos também que a política de assistência social, sobretudo, né, a partir dos anos 90, né, com a aprovação da Lei Orgânica de Assistência Social, depois, né, já quase uma década depois, com a Política Nacional de Assistência Social, né, ela adota um padrão organizativo mais próximo da saúde, né, a partir do Sistema Único de Saúde, não da forma como se estruturava e se estrutura o sistema de educação, né, que não é um sistema unificado, na verdade é um sistema constituído por três subsistemas, né, o sistema municipal, o estadual e o federal de educação, né, com instituições vinculadas a cada um deles e com, vamos dizer assim, prerrogativas na prestação dos serviços educacionais com distinção entre esses entes, né? O município responsável pela educação infantil e pelo ensino fundamental, né? A instância estadual pelo ensino médio e a instância federal pela educação superior, né? E a educação profissional tecnológica transitando entre a esfera, né, estadual e a esfera federal, né? Enquanto nós temos, né, na política de assistência social, né, uma, né, um enraizamento, né,
da prestação dos serviços, organizados por graus de complexidade, diferente da educação, que é por níveis e modalidades, né? Organizado por graus de complexidade, dentro de equipamentos que são próprios e com enraizamento territorial. Né? Embora a política de educação também esteja territorializada, né, ela tem uma lógica territorial distinta, né, do ponto de vista da oferta dos seus serviços, dos seus equipamentos, daquela da política de assistência. Tá? Todos esses elementos, eles são importantes. Aqui a gente não vai esgotar, né, todas as características e particularidades das políticas em questão, mas elas são importantes e decisivas para compreendermos como que se estruturam os processos de trabalho, né, concretos em cada unidade, né, educacional ou em cada equipamento da política de assistência social, né, como forma de demarcar, né, o acesso aos serviços assistenciais, o acesso ao direito à assistência, ao direito à educação, a partir da combinação, né, da ação profissional de diferentes trabalhadores, que também variam nesses dois campos. Né? Enquanto a assistência, seguindo o modelo da saúde, ela se estrutura a partir do reconhecimento de um conjunto de trabalhadores como trabalhadores da política de assistência, né, do qual o assistente social faz parte, junto com, né, vários outros profissionais, entre eles, para destacar, sociólogos, advogados, psicólogos, pedagogos. Na política de educação, né, não há uma definição legal do que sejam os trabalhadores da política de educação, e os profissionais de educação são aqueles, né, reconhecidamente mais ligados ao processo de ensino-aprendizado, ao processo formativo, propriamente dito. Então, você tem uma política na qual a estrutura do trabalhador coletivo ela é legalmente reconhecida e constituída, e na outra ela se encontra em processo ainda, vamos dizer, de reconhecimento e ampliação em função de pressões e características que dizem respeito mais aos projetos pedagógicos dos municípios ou, né, a realidade específica de cada nível ou modalidade da política de educação. Ou seja, a realidade da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, da educação superior. Há um outro elemento que também coloca em diálogo permanente essas duas políticas, sobretudo, né, a partir dos anos 90, né, muito em função da adoção dos programas de transferência de renda, mas não exclusivamente em função deles, mas como duas políticas estratégicas, né, a partir de orientações do Banco Mundial, como parte daquelas políticas, né, que conformam ou ajudam a produzir um determinado consenso e uma intervenção estatal no sentido de produzir o enfrentamento, de atuar no enfrentamento da pobreza, né, seja do ponto de vista, né, da oferta de determinados serviços, da transferência de renda, ou da perspectiva, né, de retardar o ingresso de uma força de trabalho no mercado de trabalho, ou prepará-la, né, de forma, né, a adotar diferentes graus de qualificação para esse mundo do trabalho, né, e produzir, né, através das duas, um consenso, né, em torno da necessidade de uma adesão, né, a uma sociabilidade, né, própria dos tempos atuais, né, no qual a conformação, né, a uma preparação para o mundo do trabalho, né, para o acesso ao direito, se dá na medida em que, né, a juventude, na medida em que a população mais empobrecida, aquela que está excluída do mundo do trabalho, incorpore que sua condição de ascensão ou de êxito depende de si mesmo. Né? Então, esse é um valor ideológico hoje compartilhado por essas duas políticas, através das demais políticas sociais, mas tem, tanto no campo da assistência social como no da educação, um elemento organizativo importante na produção de um determinado consenso social. Né? Bem, então esses elementos eles precisam, né, ser, vamos dizer assim, resgatados, investigados do ponto de vista da compreensão do conjunto de requisições que vão aparecer
lá na ponta, ou no campo da gestão, ou no campo do planejamento para o trabalho dos assistentes sociais, seja na política de educação, seja na política de assistência social. Tá? Entrando um pouco mais, né, na ação prático-profissional, o que nós temos hoje, né, é uma tendência, né, a uma inserção, né, muito mais na esfera municipal, né, do trabalho do assistente social. Né? Nós tivemos aprovado, né, no final do ano passado, uma legislação que institui, né, a prestação de serviços de psicologia e de serviço social na educação básica, que precisa ser regulamentada ao longo desse ano, né, que é o campo de atuação, vamos dizer assim, que teria maior potencial de absorção de assistentes sociais, mas é aquele que tem menos, né, institucionalidade hoje na política de educação. Nós temos a maior presença e reconhecimento, né, de assistentes sociais, tanto no ensino médio quanto na educação superior, e muito menos na educação básica, né, em particular no ensino fundamental. Tá? Até mais na educação infantil do que no ensino fundamental. Né? Então, essa tendência que se apresenta de inserção, ela se dá mais na esfera municipal. E tem sido na esfera municipal, né, o principal campo de atuação dos assistentes sociais na política de assistência social. Embora não tenha, né, exclusividade, também tem assistentes sociais que atuam na esfera estadual, na esfera federal, a esfera municipal se constituiu como aquela, né, que absorveu e vem absorvendo a maior quantidade possível, né, de assistentes sociais. O que nós temos, né, apontado hoje é uma tendência de que essa inserção dos assistentes sociais na política de assistência e na política de educação, ela se dê da forma mais precarizada possível. Né? Não temos no nosso horizonte hoje, né, em função, né, da forma como tem sido gestada, né, a crise, né, que o capital se encontra já há algum tempo, né, e que rebate, né, sobre um aprofundamento da forma de captura do fundo público para os investimentos privados, né? E nós observamos isso no conjunto de contrarreformas que vem sendo aprovadas, né? Previdência, trabalhista, a emenda constitucional 95, né? E mais recentemente, né, ajuda, né, entre 300 aspas, do governo federal aos estados e municípios no contexto da pandemia, né, que libera recursos para enfrentamento, né, por parte da área da saúde, né, e de outras áreas, né, na esfera municipal e estatal, mas em contrapartida, né, exige o congelamento de salários de servidores, a não realização de concursos, né, a não progressão de carreiras. Né. Então, tudo isso, né, ilustra um contexto que já se apresentava, né, desde o golpe de 2016, né, numa tendência de não ampliação, né, das formas de contratação, né, via concurso público na esfera municipal por parte do Estado, né, e, ao mesmo tempo, né, no contexto de acirramento das desigualdades sociais, né, no contexto, né, de aumento da pobreza, de aumento do desemprego, né, essa tendência coloca para a esfera municipal, né, uma condição muito difícil de gerenciar, né, os parcos recursos disponíveis nessas esferas para enfrentamento, né, das dificuldades que vão surgir em decorrência da pandemia, agravadas por elas, mas não exclusivamente dela, mas nesse quadro anterior ao qual me referi, né, e que exigiria por parte do Estado uma ação mais incisiva e com a presença mais significativa e ativa de profissionais que operem com essas políticas sociais. Né? Até por conta do que eu falei, que são políticas estratégicas, né, dentro de um desenho, de um ordenamento internacional, né, de enfrentamento à pobreza, não de superação, mas de enfrentamento dentro da ordem. Né? Então, nós temos, né, desafios colocados na medida que, do ponto de vista do orçamento, do ponto de vista do investimento público, né, há uma tendência muito clara de redução, né, desses investimentos, né, de não realização de concursos, né, e de contratação ou de ampliação das formas de contratação com vínculos extremamente precários. Né? Então, a precarização do trabalho, os processos de terceirização, né, de contratação e gerenciamento da força de trabalho, tende a se tornar, né,
o modus operandi do Estado na forma de, né, contratação dos seus profissionais. E isso impacta, né, no arcabouço de constituição dos programas, dos projetos, das políticas, porque cria uma massa de trabalhadores extremamente volátil, né, flutuante, que não constitui uma massa crítica, que não possui condições de construir uma cultura institucional necessária ao enfrentamento das situações no campo da educação, no campo da assistência, tomando essas duas políticas, né, que nós estamos aqui considerando. Tá? Por outro lado, né, tanto uma política como a outra vem sofrendo também com tendências que estão sendo afirmadas nesse contexto de pandemia, mas são anteriores a eles, né, que é de substituição, né, ou de redução, melhor dizendo, de um trabalho complexo a um trabalho simples. Né? Eu falei no início que nós somos uma profissão que, para o exercício da atividade, precisa, né, de uma formação de nível superior, né? E nós temos tendências, tanto na política de educação, né, de flexibilização desse processo formativo, de aligeiramento, né, de rebaixamento da qualidade dessa formação, e temos, por outro lado, o mercado de trabalho, que é extremamente atrativo, né, que vai requisitar cada vez mais profissionais menos qualificados para operar do ponto de vista técnico com atividades bastante simplificadas e que no contexto atual podem até serem substituídas, né, por determinadas tecnologias informacionais ou até mesmo pelo trabalho remoto. Né? Então, nesse contexto de pandemia, né, eu acho que também se cria, né, uma ode, uma valorização, né, à questão tecnológica, que pode trazer impactos extremamente nefastos, né, para a condução do trabalho profissional. Tá? Não se trata aqui de negar o papel e a importância da tecnologia, mas entender a tecnologia aqui como um fator importante no processo de, né, rebaixamento da qualidade do trabalho, de substituição do trabalho vivo por trabalho morto, né, como um componente importante no rebaixamento do valor da força de trabalho daqueles trabalhadores que operam no campo das políticas sociais. E tudo isso, né, e finalizando, né, essa exposição, né, se dá numa conjuntura, né, em que nós temos uma enorme dificuldade, né, de nos colocarmos, né, das formas mais tradicionais de organização, de reivindicação, de militância, por conta das condições de isolamento social. Né? Nós vamos ter, né, uma demanda, né, vamos dizer assim, mais exacerbada, né, de requisições para o nosso trabalho, seja do ponto de vista da população, né, que sofre, né, vamos dizer assim, de forma mais evidente, mais clara, as consequências, né, da pandemia, né, que acirra um contexto de desigualdades sociais já né, Opa, de desempregados, isso, né? Sim. deu uma travadinha, Ney, de uns 3 segundinhos Ah, só agora, mas já voltou, tá, ok. tá? Então tá. É que travou, né, o vídeo. Então nós vivemos no contexto, né, de um alto grau de desemprego, né? Mais de 12 milhões de trabalhadores empregados, metade da força de trabalho, né, empregada de forma precária, sem qualquer direito social. Né? Nós tivemos aí, né, um contingente na casa de mais de 30 milhões, né, de brasileiros, né, solicitando auxílio emergencial, que tiveram sua renda reduzida, porque dependiam de si mesmo para produzir, né, o seu sustento, a sua renda. Né? Temos uma perspectiva de aumento de desemprego, porque os pequenos negócios e as grandes empresas vão atuar com aquilo que é clássico nas condições de enfrentamento da crise do capital, né, que é, né, por um lado, a demissão e, por outro, a intensificação da exploração do trabalho. Então, vamos ter um acerramento daquilo que constitui, né, os elementos, né,
que se apresentam na ponta das políticas, né, na requisição, né, por uma proteção social, né, por um grau de acesso, né, à educação cada vez mais dificultado, né, uma previsão, né, de aumento das taxas de evasão, né, uma dificuldade maior no processo de aprendizado, né, daqueles segmentos vinculados à classe trabalhadora, que não conseguem acompanhar, né, atividades remotas, que estão sem aula, né, já há 3 meses, embora já estivessem sem aula há mais tempo, porque falta professor na rede pública de ensino. Então, o acerramento dessas desigualdades é colocar uma pressão muito grande, né, naquilo que se constitui a base do nosso trabalho, né, do ponto de vista das reivindicações da população que nós atendemos. E, por outro lado, uma pressão, né, muito grande daqueles que nos contratam, né, em função da necessidade, às vezes, de um aumento de produtividade, né, de atuação sob condições que não asseguram as nossas condições sanitárias, de saúde. Né? Imagina o que é retornar às aulas, né, em escola pública no Brasil, quando boa parte delas sequer tem banheiro, né, não tem uma ambiência, né, vamos dizer, saudável para o exercício da atividade docente, né, dificuldade de transporte, expor, né, pessoas ao deslocamento numa condição que você não tem ainda, né, uma vacina, um remédio, uma medicação para lidar, né, com a Covid. Né? Então, nós temos, né, assim, uma perspectiva de acirramento também dessa pressão sobre o nosso trabalho, né? Condições de exercício desse trabalho muito mais precárias do que existiam, e uma pressão também sobre o valor da nossa força de trabalho, sobre a nossa própria capacidade de reprodução. Tá? E isso num contexto mediado aí, né, pelo fetiche da tecnologia, né, pela capacidade de alcance, né, que as tecnologias virtuais, remotas, podem alcançar em relação, né, ao que vem sendo experimentado por um segmento muito restrito, né, de trabalhadores e trabalhadores, geralmente, né, dentro dessa categoria de trabalhadores complexos. Né? Então, esses são elementos, né, que acho que a compreensão, por um lado, né, das tendências históricas de organização do trabalho, de como é que elas passam, né, a se recompor, a se reconfigurar num contexto de crise de capital, né, acirrado, acentuado, né, pela pandemia, e, por outro, né, aquilo que diz respeito às bases de formação para o exercício dessa atividade, num contexto de pressão, né, que aponta para uma superexploração desse trabalho, para o aviltamento das suas condições de realização, né, e de precarização dessas ações. Tá? E para encerrar aqui, né, essa exposição e a gente abrir para a nossa conversa, para o diálogo, é importante destacar, né, que nesse contexto, né, nós temos, assim, além de todas as disputas que atravessam a política de assistência, entre o seu reconhecimento como direito, né, o seu tratamento através de tendências de refilantropização, né, a tendência ao assistencialismo, ao deslocamento, né, das ações da esfera governamental para a esfera da sociedade civil, ou, no caso da educação, uma educação despolitizada, né, a partir, né, dos avanços que se tenta ter, né, do ideário aí da escola sem partido, a tendência à militarização da gestão das escolas públicas. Né? Então, em que pese todos os processos e projetos em disputas, tanto na área da assistência quanto na área da educação, né, nós temos hoje uma outra disputa, né, que é, né, o reconhecimento do valor da vida, né, e da negação da vida. Né? Então, quando você convoca trabalhadores ou não oferece as condições adequadas para que a maior parte da população sobreviva, você a empurra, né, para a rua, para o trabalho precário, né, para constituir qualquer estratégia de sobrevivência, né, que é fundamental para poder viver, né, ainda que colocando a sua própria vida em risco. E, por outro lado, a defesa que nós fazemos da vida. Né? Acontece que essa disputa, né, pela vida, né, e pela morte, né, que nós temos,
ela é acentuada no contexto de pandemia, né? Mas ela é uma disputa, né, no interior de uma sociedade tão desigual como a sociedade capitalista. Né? As dificuldades que nós encontramos, que nós identificamos, né, de criar condições de isolamento social, de criarmos, né, o retardamento, né, da curva ascendente de contaminação, né, a necessidade de dar suporte material aos trabalhadores da saúde, da assistência, das políticas públicas e dos serviços essenciais, se dá numa sociedade que não preza pela vida. Né? Uma coisa é a gente criar as condições necessárias até para ficarmos dentro de casa durante um ano, para todo e qualquer cidadão. Né? Lógico que a gente vai se privar do cinema, vai se privar do futebol, vai se privar da cerveja, vai se privar de uma série de coisas, mas vamos preservar a vida. Né? Todos nós seríamos capazes, estamos sendo capazes, né, de fazer essa escolha em benefício da própria vida. Mas essa escolha é dada para uns e não para outros. Para outros, a oportunidade, né, de ficar em casa não existe. Né? E não existe porque, para o capital, não existe a possibilidade de ficar sem extrair a mais-valia, sem realizar a mais-valia, sem ter o seu lucro. Né? Então, esse é um aspecto que, né, ele não é exclusivo desse contexto de pandemia, mas se acirra, né, nesse contexto. Tá? Eu não sei se eu passei muito aí do tempo previsto, Renato, mas sim, né? Estou encerrando aqui essa apresentação para que a gente possa dialogar um pouco aí com as pessoas que estão nos assistindo. Tá? Obrigado. Ah, sim. Aham. Tá. Com certeza. Olha só, a educação à distância, ela se constitui hoje numa modalidade, inclusive regulamentada no interior da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Né? O surgimento da educação à distância, ela surge, né, de um conjunto de debates, sobretudo nos anos 90, onde aflora mais, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, né, na CESU, na Secretaria de Educação Superior, né, como, vamos dizer assim, uma modalidade no interior, né, da própria política de educação, mas não com o estatuto, né, que acabou tendo. Ela se tornou, na verdade, uma grande estratégia, né, não de socialização, nem de democratização, nem de ampliação do acesso, né, à educação por via da tecnologia, como muitos argumentam e argumentavam naquela época, mas ela é uma estratégia objetiva, né, concreta, material,
que assegura, né, as condições de valorização do capital na esfera educacional, em particular na educação superior, com hoje ramificações também para o ensino médio, para a educação básica, né? Então, uma coisa é pensar, né, as tecnologias no interior de processos formativos, né, que em tese eu não sou contra, né? A outra é você usar a tecnologia no processo formativo como um dos mecanismos que o capital já faz uso há tempos, né, para substituir trabalho vivo por trabalho morto, né? Então, esse é um sentido adotado pelo campo, vamos dizer assim, educacional, empresarial, né, privado, como forma de valorização, né, do capital, né, e que tem implicações, né, na forma como você vai, né, vamos dizer assim, formar, né, intelectuais, trabalhadores, né, porque se trata, né, a despeito de toda a tecnologia, de um processo que fragmenta, né, e isola componentes do trabalho do docente, né? Então, o professor que prepara a aula, que planeja, que estuda, que faz pesquisa, que faz extensão, né, e consegue, através dessa gama de trabalho, com seus grupos de pesquisa, levar um conhecimento inédito para a sala de aula, né, provocando, interagindo. Isso não existe na educação à distância, porque na educação à distância tem uma firma que vai ser elaboradora de conteúdos, a outra vai ganhar dinheiro produzindo a tecnologia, né? O diretor de curso vai ser substituído por um gerente de marketing, e você vai segmentando, né, aquele ramo de atividades que estavam concentradas num único trabalhador. Essa é a função do uso da tecnologia. Então, não se trata aqui de defesa, você contra ou a favor da tecnologia em si, né? Mas aqui ela se presta no processo de exploração do trabalho, de fragmentação do trabalho, e o que ela se presta no processo formativo, né? Não tem não faço nenhum senão, nenhum reparo, né, a você, por exemplo, complementar a aula com algum material didático que possa ser acessado remotamente. Então, a EAD se expande, né, fetichizando o papel da tecnologia no processo educacional, fazendo com que esse processo educacional seja rebaixado do ponto de vista da sua qualidade, do trabalho docente, é um processo de desqualificação do trabalho docente, da prática pedagógica, com implicações na formação do intelectual, né, com poucos recursos intelectivos, né, de reflexão, de crítica, porque não tem interação direta com o professor, né, e se transforma, né, numa estratégia de substituição de trabalho vivo, trabalho morto, de expansão, né, dos cursos, que não tem nada a ver também com democratização. Se a gente fizer uma análise, sobretudo a partir das pesquisas que a professora Larissa Damer da UFER faz, né, a gente observa que há uma grande concentração dos polos de EAD exatamente nos grandes centros urbanos, ele não se capilariza. Tá? Então, isso é uma coisa. O ensino remoto não é sinônimo de EAD. Né? O ensino remoto, né, ele é um recurso, né, com uma certa perenidade e precariedade num contexto, vamos dizer, né, adverso, como que nós estamos vivendo. Né? Ele se caracteriza como parte de uma possibilidade de interação num contexto de inviabilização no contato direto, mas é um empobrecimento da própria atividade presencial. Então, por exemplo, aqui nós estamos numa atividade remota, né? Eu estou vendo o Renato daqui, estou me vendo e não vejo mais ninguém. Eu não tenho qualquer interação com os participantes. Isso é muito empobrecedor, né? Eu não estou aqui descaracterizando, né, a função dessa estratégia, que é outra, não é um ensino remoto, mas a modalidade seria muito parecida. Além do que, né, eu estou aqui sob condições extremamente, né, adversas, né, tive que isolar todo mundo da minha casa na sala, ninguém pode entrar aqui onde eu estou, né, tenho limitações, se alguém chegar aqui na janela e fizer barulho, vocês vão ouvir, né, então tem uma série de dificuldades do lado de cá e outras do lado de lá. A principal do lado de lá, né, é que a maior parte da população brasileira não tem acesso, né, à internet de qualidade. Né? A maior parte acessa do celular e, quando acessa, acessa a partir de pacotes de
de dados pré-pagos, né? Quer dizer, que expiram muito rapidamente. Então, como é que você vai constituir, né, um ensino remoto sobre essas condições, né? Então, assim, ele supriria, vamos dizer assim, né, numa conjuntura idealizada, o papel de substituir, eventualmente, a interação do professor com o aluno, estou falando interação do professor com o aluno, num contexto necessário como o que nós vivemos de isolamento social. Para por aí, tá? É lógico que algumas possibilidades vão ser acentuadas nesse momento, né? É lógico que algumas reuniões, atividades de capacitação, de assessorias vão poder ser realizadas remotamente e já vinham sendo, sobretudo na pós-graduação com as bancas, diante de uma dificuldade de viabilização de recursos para deslocamento dos professores, tá? Mas isso é uma coisa. A outra, né, isso vir a se constituir de fato numa alternativa. Não creio que seja válida, né, e vamos lutar para que não seja, né? Por mais que se aperfeiçoe em ambientes virtuais, né, e nunca vai ter a dimensão, a potência, né, de uma sala de aula, da realização de um encontro, de uma interação humana que é constitutiva de todo o processo educativo. Tá? Não sei se eu respondi a questão da Patrícia, e pelo sobrenome, Patrícia Freitas, eu acho que foi minha aluna. Teve várias. Eu acho que respondeu sim, muito bem respondido. Eu acho que é uma questão que está na ordem do dia, né? Como a gente falou, e vai nos impulsionar a estudar cada vez mais essa questão, né? Essa questão do EAD, não só do ponto de vista técnico, da preparação, mas do sentido que esse ensino remoto está tendo nesse contexto atual. E eu diria até no aproveitamento, né, que os grandes grupos, né, as grandes corporações ligadas à produção desses pacotes tecnológicos, desses ambientes virtuais, estão evidentemente se aproveitando desse momento, criando redes ligadas a organizações de Aham. mercado, para poder impor, né, a gente estava tentando evitar o uso dessa palavra, mas me parece que ela é adequada, impor a utilização desse ensino à distância que me parece que se usado numa perspectiva, como você falou, de complemento, né, de combinada a outras estratégias e entrar como um acréscimo, me parece que evidentemente, bom, né? O problema é que ela está sendo utilizada, imposta como uma estratégia de substituição, aproveitando esse contexto atual que a gente tem, né, de pandemia, de isolamento, de efetiva impossibilidade de deslocamento pela cidade, para poder impor algo, né, que há algum tempo essas organizações de mercado vinham tentando fazer e não estavam conseguindo. Né? Eu acho até que Aham. a utilização do termo, né, agora o nome não é mais EAD, né, até porque o EAD tem um sentido, foi criado, foi construído um significado, né, em relação às suas limitações, e parece que esses pacotes tecnológicos estão tentando um pouco se desvincular desse nome, né? Ensino, novas metodologias de ensino, inovação e tal. Então acho que a gente vai, como categoria, né, como serviço social, talvez ter que se apropriar um pouco mais desse debate, né, da tecnologia, dos impactos da tecnologia, né, da sua inserção num ambiente de relações capitalistas, né, como você falou aí, estratégias de valorização, né, do capital, de aumento da mais-valia, aumenta o trabalho morto, diminui o trabalho vivo. Então tem toda uma questão aí que envolve esse componente tecnológico que o serviço social, ele, por força das circunstâncias, vai se aprofundar, vai se ver, né, impelido a se aprofundar cada vez mais. Eu acho que, enfim, tem várias outras questões, mas acho que está ótimo. Não chegou nenhuma outra pergunta. Tem aqui o pessoal comentando, né, que atua no contexto da educação, mas nenhuma outra pergunta efetiva. Quer falar, Ney? Pode falar. Só um complemento, né? Aham. Eu acho assim, ainda mais porque eu estou falando o coordenador de um núcleo de estudos em gestão e informação, né? Então, assim, eu acho que a tecnologia tem que ser disputada, ela é fundamental, né? A tecnologia ela se constitui,
né, vamos dizer assim, numa daquelas produções humanas, né, que devem ser usufruídas pela totalidade dos seres humanos, né? Acho que essa é uma questão, né? Então, assim, eu acho que seria muito interessante, por exemplo, que os nossos alunos pudessem ter acesso em casa, no trem, no transporte, né? E ouvindo, por exemplo, uma aula, assistindo o celular, né? Não que ele perdesse a aula, mas que ele complementasse, né? Pudesse rever a aula, né? Ouvir novamente a aula, que ele pudesse ter acesso, né, a vídeos que a gente pudesse produzir, tá entendendo? Concorrendo, por exemplo, né, com a mídia, né, hegemônica, concorrendo com, né, vamos dizer assim, as tecnologias dos grandes conglomerados, mas que em momento nenhum, por exemplo, substituísse a leitura de um livro, né, o aprofundamento de um tema, né, o estar em contato com os outros alunos para poder discutir um trabalho, produzir uma reflexão, tá entendendo? Então, eu acho assim que, né, ela tem que estar, né, também nos horizontes de nossas lutas para ser disputada, mas em favor do nosso projeto, né? Do nosso projeto de sociedade, do nosso projeto de serviço social, como você estava colocando, e do nosso projeto de educação, né? Eu concordo totalmente, que é a questão do sentido, né? Tem uma live, alguém fez uma divulgação de uma live sobre o potencial da aula remota, né? A aula remota por si só, ela não tem um potencial. O potencial pode ser extremamente destrutivo se ela for pensada como substituta de uma aula presencial com toda a sua riqueza, e ela pode ter um potencial extremamente positivo se ela for pensada como um complemento, como um acréscimo, né, como um elemento a mais de um processo de ensino-aprendizagem. Então essa lógica substitutiva, né, de você transformar o que não é sala de aula em sala de aula, né, pegar um ambiente virtual e transformar ou querer, né, construí-lo como uma sala de aula, coisa que realmente ele não vai ser, que é extremamente ruim, né, que é extremamente destrutivo mesmo e que acaba levando a uma, eu penso como uma, como é que é, desnutrição não, a desidratação, né, uma desidratação da formação profissional. Por quê? Porque ele vai ser desprovido, a aluna vai ser desprovida de toda a riqueza que a universidade, como espaço físico, tem, né? As bibliotecas, as salas de pesquisa, os corredores, os espaços de bate-papo, e vai ter a sua formação limitada apenas ao espaço de uma sala de aula virtual, marcada pela existência de diversos problemas, dentre eles, como você falou, a internet, que a gente não sabe sequer se o Brasil tem uma infraestrutura que possibilite acesso ou um fluxo de dados na magnitude que vai precisar, né? O professor Paulo lá da UERJ, vice-diretor, ele estava apontando aí a possibilidade de um colapso da internet. Se todas as universidades começarem a ter aulas, né, várias turmas, vários cursos, vários períodos ao Uhum. mesmo tempo, a gente não sabe se vai ter uma infraestrutura física mesmo, né? Plataformas que deem conta. As nossas lives, por exemplo, aqui, elas vêm. Agora mesmo a gente teve uma oscilação, o pessoal estava comentando aí. A gente teve uma oscilação, o sinal caiu, e a gente está aprendendo a lidar com né, com esses acontecimentos aí, com esses Aham. percalços. Então vamos aguardar, né? Vamos ver que nos aguarda aí pela frente, mas com certeza é um tema que vai estar na nossa pauta aí pelos próximos meses. Professor Ney, então. E está sendo muito legal fazer essas lives, criar esse espaço, porque a gente vai se habituando a esse espaço, né? Não é um espaço que já existe há algum tempo, né? As lives não estão sendo criadas agora, né? Elas já existem há algum tempo, só que eram usadas para outras coisas, né? Era live de videogame, o pessoal usava para fazer outro tipo de atividade. Agora, por conta da pandemia, a gente está se apropriando dessa novidade, né, entre aspas, e a gente precisa se acostumar, precisa saber como funciona, né? Então tem questões aí que a gente precisa usar, né, para poder perceber as limitações e pensar também em estratégias
que possam ser usadas para superar, né, algumas dessas limitações. Então acho muito bacana fazer esses encontros aqui nessa perspectiva, né, de acréscimo, né, de uma contribuição e não como substituição de processos, né, mais ricos aí que marcam a nossa formação, né, a nossa formação profissional, de graduação, pós-graduação, o que quer que seja. Ney, não chegou, tô olhando aqui, ó, não chegou realmente nenhuma outra pergunta, são só observações. A Ana Carolina Sampaio está falando aqui. Patrícia Freitas aqui se colocou de novo, dizendo que atua no setor da educação. E me parece que é isso, né? A gente já está aí 10h20, já podemos já chegar. O pessoal, só tranquilizar o pessoal, teve uma oscilação no sinal, a live chegou a cair, uma boa parte se desconectou, mas não tem problema, tá? A gente não interrompeu a live, ela fluiu tranquilamente, está tudo sendo gravado. Assim que a gente terminar, eu vou postar a gravação está inteirinha, não teve corte nenhum. E aí quem perdeu alguma parte, ou não conseguiu assistir tudo, vai poder assistir ela todinha, sem problema, acessando o vídeo. Tá ok? Então vou pedir pro professor Ney se despedir, agradecendo muito a presença dele. Depois que ele se despedir, vou pedir para esperar um pouquinho, tá, Ney? Para não se desconectar do Skype, pra gente conversar um pouquinho depois que acabar. E é isso, aí se despede aí do pessoal, dá um alô. Mais uma vez eu queria te agradecer, né, Renato, pelo convite, pela iniciativa, né? Acho que as questões que você levantou são fundamentais, né, dentro daquilo que eu tinha abordado, né, de uma disputa, de uma incorporação da tecnologia para um projeto que a gente defende, tá? Eu acompanhei já, né, outras que você organizou, então assim também sou, né, assim, participante desse processo, né? Acho que ele não substitui a palestra, os eventos, é uma outra modalidade, uma outra forma, né, de né, comunicação, né, de atingir um público que talvez, né, a realização de uma palestra, de uma atividade na UERJ restringiria quem mora no Rio de Janeiro, né, ou cidades próximas, tá? Queria agradecer, né, aos participantes, né, que até essa hora estão acompanhando, né, aos amigos, alunos, supervisores, profissionais que estão aí nos assistindo, né, que desejo que todos estejam bem, né, dentro do possível, e que a gente encontre forças, né, e some, né, nossos esforços no enfrentamento das dificuldades que sempre existiram e agora estão, né, mais acirradas nesse momento, né, que a gente continue a ter a sensibilidade política, ética, poética, né, de nos comprometermos com aqueles que mais necessitam, né, do nosso trabalho, do nosso apoio, fortalecer as lutas sociais que estão em curso, né, as pessoas que estão indo para a rua para defender seus direitos, defender o seu direito à vida, tá? E dizer assim, pelo menos assim, hoje tem um aspecto, né, que essa atividade remota que a gente precisa destacar, né, Renato? Se ela estiver sendo realizada na Oeste nesse momento, em contexto normal, a gente estaria saindo naquele tumulto ali da saída do Maracanã com a torcida do Flamengo, né? E é sempre um desespero, né, para quem trabalha na UERJ sair em dia de jogo, né? Pelo menos hoje a gente tem a vantagem, né? Você nem precisa voltar para casa, nem eu, nem quem está nos assistindo, porque já estamos em casa, tá? Então tem uma vantagem também, tá? Em todas as atividades que eu participo, palestras, eventos, eu costumo, no final, dar o meu contato, né? Que algumas pessoas me conhecem, têm contato, mas às vezes algumas pessoas não tiveram condições de fazer pergunta, ou querem ter né, uma oportunidade de depois desenvolver algum dos temas. Então, eu queria deixar o meu contato, o meu e-mail, tá? Eu vou falar devagar para dar tempo das pessoas anotarem. Eu não sei se dá para botar aí no vídeo, dá para botar, Renato? Dá sim, eu vou. Fala que eu vou digitar e vai aparecer aqui, eu vou botar. Pode Tá. falar. Ney com Y, Ney. Ney com Y, L de Luiz, T de Teixeira, A de Almeida, Ney, LTA, arroba, hotmail.com.
hotmail.com, tá ótimo. Eu vou botar aqui, já vai aparecer para vocês. Um pouquinho grande, mas já vai aparecer. Pronto, tá aqui embaixo, ó. Tá, Ok. eles estão vendo, você não tá vendo, mas eles estão vendo? Ney, com Y, LTA, arroba, hotmail.com. Tá? Então quem Isso. precisar aí, quiser mandar uma mensagem, quiser pedir aí alguma indicação de texto, fazer algum comentário aí pro professor Ney, pode ficar à vontade aí, usando o e-mail dele. Gente, então é isso. Vamos terminar. Realmente o sinal hoje tá. Eu tenho percebido nos últimos dias o sinal tem ficado. E não é o sinal da internet, porque você vê a gente está se falando agora pelo Skype e não está tendo problema nenhum. O problema está só no streaming para o YouTube. Então o problema está na transmissão. Pode ser um. Não sei, pode ser um excesso de uso do YouTube, o problema tá lá, não tá aqui. De qualquer forma, não tem problema, a gente vai postar o vídeo completo, vai todo mundo poder assistir com calma. O chat aqui, ele tá funcionando, eu vou botar um recadinho daqui a pouco avisando que o vídeo vai estar completo. Ney, muito obrigado. E na semana que vem a gente continua aqui com a nossa live, né, o canal Serviço Social na Pandemia. Vamos ter 2 temas, sempre terças e quintas, às 9 horas. Na terça-feira, a professora Ana Paula Procópio vai vai tratar o tema racismo estrutural. E na quinta-feira, o professor Maurílio Matos vai falar sobre a questão da assessoria e consultoria no serviço social. Tanto a professora Ana Paula Procópio como também o professor Maurílio Matos são professores lá da Faculdade de Serviço Social da UERJ, tá ok? Pessoal, um bom final de semana, um bom término de quinta-feira, né? Uma boa sexta, bom final de semana para todo mundo e na semana que vem a gente se vê novamente, tá bom? Pessoal, Ney, obrigado. Vamos dar tchauzinho, dar um Então, tchauzinho pro Renato. pessoal e até semana que vem, gente. Tchau, tchau.